O amor e o amar. Escrevi alguma coisa sobre isso porque é muito complicado a gente pensar apenas no amor sem confrontar com nossas opiniões ou com conceitos que temos diante da nossa vida prática. Amamos um filho, independente do que ele seja, de quem ele é, e em contrapartida, abominamos todo o restante. Nenhum pai, nenhuma mãe nunca vai absolver um estranho no lugar de seu filho. Esse é o amor. Deus nos ama além desse amor. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoa. O amor é uma coisa e o amar é outra coisa totalmente diferente. O amar se torna muito agradável, fácil, quando ele é direcionado a alguém especificamente. Só Deus ama a todos. Nós precisamos exercer ou tentar não fazer acepção de pessoas. Exemplo claro, amamos aos cristãos. Se o cara chegar hoje ali, entrar e falar que é espírita, kardecista ou qualquer que seja, a gente vai olhar ele. Se disser que é homossexual, a gente vai olhar. Amar é muito difícil. A gente pode ter o amor, mas o amar, que é o exercitar, o pôr em prática o amor, é muito complicado. É muito fácil para mim amar aos meus. Difícil é amar a todos. Só que, para não cairmos no erro de julgar o próximo ou julgar as pessoas, precisamos exercitar o amar, porque nem sempre o meu filho está certo, nem sempre a minha filha vai estar certa, nem sempre os crentes vão estar certos, nem sempre os meus estarão certos. E com o amor de Deus, a gente vai aprender, inclusive no que cantamos e o que diz a Bíblia, que muitas vezes é melhor esperar. Nem sempre o tempo cura, quase sempre não cura, mas quase sempre é melhor a gente esperar para tomar uma decisão. O amor tudo suporta e tudo espera. Precisamos entender que nosso amor ou o nosso amar deve ser disseminado, compartilhado, ele deve ser dividido e com pessoas que geralmente não são os nossos. Não é o meu filho, não é o seu filho, não é o crente, mas sim, na maioria das vezes, é alguém que precisa do amor de Deus através da minha vida. O versículo continua dizendo que certamente vai odiar o outro. Aí a gente fala, que não, eu não odeio ninguém, né? Amar também é odiar. Falei do amor e do amar, mas quando a gente, na prática do nosso amor, fazemos acepção de pessoas, discriminamos ou excluímos, seja do nosso círculo de amizade, do nosso círculo de convivência cristão, eclesiástico, ou de qualquer que seja, nós odiamos o outro. Não é eu que estou dizendo isso, mas é a palavra que está dizendo. Quando uma mãe prefere um dos dois filhos, ela automaticamente odeia o outro. Não é isso que está escrito aí? Certamente, porque há de odiar um e amar o outro. Como cristãos, só Deus ama a todos.
e não faz acepção de pessoas. Nós geralmente discriminamos, abominamos e julgamos os outros porque isso é natural. Ah, mas como que eu vou odiar? Simplesmente porque deixou de amar. É complicado amar, mas Deus nos ensina a amar. Porque, como diz lá o texto bíblico que a gente acabou de cantar, o amor é sofredor e tudo sofre. E a gente, para amar, precisa sofrer. Imagina para amar todo mundo, sem fazer discriminação, sem ter preconceito, sem querer algo em troca. Ele é assim, o problema é dele. Ele que viva do jeito que ele quer, aonde? Longe de mim. Ontem eu assisti um filme e o pai fala para o filho assim, ó, se você sair dessa porta, você nunca mais volta. E muitos pais fazem a mesma coisa, seja com filho ou com filha. Ama, mas não conseguiu colocar o amor em prática. Porque a palavra deveria ser o quê? Você quer ir, vai, e a porta vai estar sempre aberta. É claro que depois que uma filha ou que um filho sai, a porta vai estar sempre aberta para voltar, porque pai é pai e ama mesmo. Mas nesse momento, o amor faltou, o amar faltou. Por último, eu escrevi que servimos aos que amamos. Servimos incondicionalmente os que amamos sem cobrar nada. E não servimos aos demais. É interessante refletir na palavra de Deus, quando ela fala amai o próximo. E aí a gente volta e se pergunta, como amar o próximo, baseado nisso que eu falei até agora. Como conseguir expressar um amor que não discrimina, que não escolhe, que não abomina. O amar, ele inclui também a correção, a exortação, inclui uma série de outras coisas que muitos pais e mães sabem como é. Só que a prática do amar envolve o dar liberdade. E o maior exemplo disso é Deus, que nos ama e nos dá a liberdade para fazermos o que quisermos. E independente do que nós venhamos a fazer, Ele nos ama. Como eu já disse outro dia aqui, não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais do que Ele já me ama. E, principalmente, não há nada que eu faça para que Deus me ame menos do que Ele já me ama. Queria que a gente estivesse pensando justamente isso. Porque o final do versículo vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores. E Deus é amor. E só para efeito de trocadilho, se filho de peixe, peixinho é? Filho de Deus, ou filho do amor, deve ser um amante, ou um amador, ou alguém que ama incondicionalmente e que dá à pessoa a liberdade de ir e principalmente fazer o que ela quiser. Ela é uma mãe de santo, é um homossexual, seja quem for. Para que eu não odeie, eu preciso amar. Para que eu... Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos amar o próximo. E eu falei antes, para que a gente não erre tentando acertar. Porque quando eu discrimino, quando eu faço acepção de pessoas, eu estou errando. Quando eu não consigo expressar ou dar à pessoa a oportunidade de errar, de ser livre para errar,
eu erro, falta amor, né? Às vezes a esposa fala assim, não, o marido tem que ser assim, quadrado. Só que o amor é o quê? Não, você faz o que você quiser. A Bíblia vai falar o quê? Que a mulher sábia, ou que a mulher cristã, ela santifica o marido, ela abençoa o marido. Então, independente se o seu marido está na igreja ou não está, você está abençoando a vida dele. Agora, muitos filhos perdem a cabeça porque, como um amigo meu diz, acabam sendo sufocados por amor. Ama tanto que quer que o filho, né? Não, meu filho vai ser pastor. Seu filho vai ser, se você o ama, o que ele quiser na vida dele. Seu filho vai aprender, sim, com os seus conselhos, mas vai aprender também com a sociedade, porque ele vai trabalhar, ele vai estudar, ele vai estar em convívio de outras pessoas. Então, amor, irmãos, o amor e o amar são coisas distintas. Porque o amor de Deus está em nós, mas Deus quer que nós amemos uns aos outros, como Ele tem nos amado. E que, pela misericórdia de Deus, nós venhamos a não odiar a ninguém, seja quem quer que for. Desde o mais pobre, que a gente acha que vai demonstrar o amor com a piedade, com as boas obras, né? Desde dos mais ricos, que a gente julga ser miserável porque não tem compaixão, porque não tem Deus, porque a gente acha que isso, seja aqueles que mais abominam o nome do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer o quê? Que Deus o julgue, que Deus o repreenda, e não nós, né? É claro que não precisamos ser também passíveis. Não, a gente precisa ter e tomar algumas atitudes de exortação, porque, como eu falei antes, o amor também é corrigir, o amor também é esclarecer. Só que, sobretudo, precisamos amar. Que façamos o que Deus coloca nos nossos corações para fazer com amor, com plena convicção de que o Espírito de Deus há de nos dar força para suportar, há de nos capacitar, sobretudo, para amarmos. Porque o amor não cobra nada, não é isso que a palavra vai dizer? Ele não pede retorno, né? Então, eu preciso amar quem quer que seja, o pai de santo, homossexual, não para que ele seja da igreja, mas simplesmente porque eu não posso o odiar, porque eu não posso ter preconceito, eu não posso julgá-lo como maior ou menor diante do nosso Deus. Amém, irmãos? Amém.